Tudo bom, meus amigos? Vamos dar uma continuada, não é isso? Terminamos o fascismo alemão, que a gente chama de nazismo. Aí a gente disse que tinha agora o franquismo, não é isso? Não está no livro. A gente vai ter que fazer uma... Está no livro, mas é muito pouquinho, no capítulo 34 sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, começar a Segunda Guerra, não. Vamos começar vendo as causas da Segunda Guerra Mundial e nelas a gente vai falar sobre o surgimento do fascismo na Espanha, a chamada ditadura franquista, não é? Do general Francisco Franco, exatamente. Como sempre, não é? O nosso livro traz, antes do capítulo começar, uma provocação. E aí você vê, não é, uma imagem de um desenho animado dos estúdios de um dos maiores produtores de animação do século XX. Sem dúvida nenhuma, o norte-americano, Walt Disney, ou, como a gente deve dizer, Walt Disney. Essa é a pronúncia, não é? O EI tem som de I. Na palavra key, chave, que a gente escreve key. Mickey Mouse. A gente deve dizer assim, mas todo mundo diz Mickey Mouse. Então o nome do homem é Walt Disney, mas a gente sempre chama portuguesando de Walt Disney. Muito bem. E na página, nós estamos no capítulo 34. Vocês continuam com o livro na mão, não é? Desde o começo da semana eu pedi, acompanhe as aulas com o livro, acompanhe as aulas com um caderno de anotações. Isso é uma propaganda de um desenho animado, de uma animação que em português foi chamado de Alô, Amigos. Em espanhol, não é, porque isso passou para a América Latina toda, Saludos, amigos, saudações, que a gente diz, alô, tudo bom? Como é que tá? Pois muito bem. Por que os estúdios da Walt Disney iriam fazer um desenho animado voltado para a América Latina? Ou mais especificamente para o Brasil? Porque há um personagem vestindo casaca, cartola, que é o Donald Duck, Pato Donald, apertando a mão de um personagem inventado pelos estúdios Disney, representando o Brasil. Um papagaio, né, vestindo um terno branco, gravata borboleta, um chapéuzinho, um chapéu de palha, que a gente chama chapéu de Panamá. Não tem nada a ver com o país, é só uma marca. Um papagaio com um paletó branco. Os americanos chamam, quando se usa um paletó branco e a calça preta, summer. É uma roupa de solenidade, só que mais leve, menos formal. Não é? Por que se inventar isso? A imagem, na verdade, mostra que os americanos, num determinado momento, e a data está aí na pergunta, não é? 1942. O que é que estava acontecendo em 1942? Era o terceiro ano da Segunda Guerra Mundial. Já se arrastava por 3 anos. E o Brasil era um ponto estratégico no mapa dos Estados Unidos, importante para que navios americanos, submarinos americanos, aviões americanos, saindo do Brasil, mais especificamente do Nordeste, mais especificamente do Rio Grande do Norte, mais especificamente da base aérea de Parnamirim, uma cidadezinha que fica perto de Natal,
e da base naval de Natal, que ficava na foz do rio Potengi. Os americanos precisavam dessa localização estratégica para, daqui, nessa curva do Brasil, que é o Rio Grande do Norte, atingir Dakar, cidade do Senegal, do outro lado do Atlântico. De Dakar, você chegar até o Marrocos. E do Marrocos, norte da África, você podia ir para uma base inglesa que era Gibraltar, e poderia do Marrocos e de Gibraltar atingir o sul da Itália, atacando a Itália de Mussolini, que era aliada da Alemanha nazista. Como também a gente sabe que a Alemanha nazista invadiu possessões da França e possessões da Inglaterra no norte da África. A Tunísia, a Argélia, o Egito. Então era preciso derrotar os alemães no norte da África. É a chamada Batalha do Deserto, contra um general famoso, nazista, que comandava, né, uma divisão de tanques, as Panzerdivisionen, e esse general alemão se chamava Paul Rommel, apelidado a Raposa do Deserto. Os alemães foram derrotados, os italianos também, e a Alemanha também vai ser invadida. Não é isso? Então, se eu quero que o Brasil participe da guerra ao lado dos Estados Unidos, eu preciso fazer uma propaganda para convencer o povo brasileiro que norte-americanos e brasileiros são amigos. E sendo amigos, tem que se ajudar. E a ajuda que o Brasil pode dar é ceder o Rio Grande do Norte como base para, né, a invasão da África e da Europa. Não é à toa que Natal, Rio Grande do Norte, foi chamado de o trampolim da vitória, porque dali os americanos davam um salto, caíam na África, e da África você estava na Europa. Sim, mas por que precisava convencer os brasileiros de que a gente devia lutar contra o eixo, contra Itália, Alemanha e Japão? Porque o homem que governava o Brasil naquele momento, naquela época da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Dornelles Vargas, era ditador. E como todo ditador, simpatizava com ditaduras. E qual é a ditadura que Getúlio Vargas admirava? O fascismo italiano. Benito Mussolini era uma espécie de guru, né, de totem, de imagem sagrada para Getúlio imitar. Só que o Brasil não se envolveu abertamente a favor da Alemanha, nem a favor de Mussolini, apesar de muitos membros do governo quererem que Getúlio Vargas, né, ficasse ao lado do eixo. Esperto como uma raposa, não a raposa do deserto, mas a raposa dos trópicos, Getúlio Vargas disse: não, vamos esperar. Essa história de a gente entrar imediatamente ao lado de um sem saber quem vai ganhar é burrice. Vamos deixar a coisa correr, porque aí a gente entra no lado de quem vai vencer e faz uma série de exigências para poder participar ao lado de quem vai vencer. Mas não deu outra, né? A partir de 42, 43 ficou claro que a Alemanha, a Itália e o Japão não venceriam a guerra. Era uma questão de tempo. Mais 2 anos, mais 3 anos, mas não venceriam a guerra. Então Getúlio disse: agora é o momento de a gente se alinhar. E como é que Getúlio vai negociar com os americanos? Tá certo.
cedemos o Rio Grande do Norte como base, Recife também foi base dos americanos, Salvador, Rio de Janeiro, claro, mas os americanos vão ter que construir no Brasil, ou melhor, vão ter que passar para nós a tecnologia de construir uma siderúrgica. O Brasil até então não tinha siderúrgica. A gente não podia fabricar aço. A gente tinha minério de ferro e vendia minério de ferro. Aliás, ainda hoje, estupidamente, a gente vende minério de ferro. Em vez de transformar esse minério em aço e vender aço, que é um preço muito mais caro, a gente vende minério de ferro. O Brasil precisava importar todo o aço que precisava. Agora não. Com o apoio norte-americano, em troca do nosso apoio aos americanos na Segunda Guerra, nós vamos ganhar uma siderúrgica. Pronto. E outras coisas, outros penduricários, outros acordos que foram feitos. Getúlio soube negociar para permitir que os americanos tivessem bases aqui no Brasil a fim de chegar à Europa. Outra coisa, o Brasil, como teve navios afundados por submarinos alemães, teve que também ir para a guerra. Né? Nossos aviadores vão ser treinados nos Estados Unidos e a gente vai criar a FAB, a Força Aérea Brasileira. Nossos soldados, sem as mínimas condições, infelizmente, né? Nosso exército não estava preparado para uma guerra daquele porte. Mas nós enviamos soldados, Força Expedicionária Brasileira, para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, veja que a imagem fala desse tempo, desse momento, desse alinhamento do Brasil e as trocas que foram feitas. E o interesse dos Estados Unidos na cultura brasileira. Não foi somente desenho animado. Artistas brasileiros foram trabalhar nos Estados Unidos, fazer filmes nos Estados Unidos. O compositor Ari Barroso, por exemplo, fez muita trilha sonora para filmes norte-americanos. A cantora brasileira, qual é o nome dela? Aquela que usava uns turbantes com frutas tropicais, abacaxi, bananas, não é? Dançava com as mãos e se requebrava, uma baiana estilizada. Na verdade, ela nasceu em Portugal, mas veio para cá com 1 ano de idade. É Carmen Miranda. Carmen Miranda se tornou tão famosa nos Estados Unidos que participou de numerosos filmes norte-americanos. Morreu aqui, no Brasil, né? Um ataque do coração. Mas ganhou fama internacional fazendo filmes em Hollywood, né? Hollywood, como a gente diz tão normalmente. O que levou o mundo a essa Segunda Guerra? E o Brasil também, né? O que fez isso aí tudinho? Pois bem, é o capítulo 34 que a gente vai começar. As causas da Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que aconteceu. O texto começa, não é? Na página seguinte, cujo título é O Desafio à Ordem Mundial nos anos 30. O Tratado de Versalhes, como vimos, humilhou a Alemanha. Culpou a Alemanha pela guerra. E aí, lógico, a Alemanha pagou o pato. Uma dívida que jamais ela conseguiria pagar, proibições de vários tipos, uma desgraça. O que rendeu foi o povo alemão queria vingança. O povo alemão tinha ódio à Inglaterra e à França. E faria qualquer coisa, qualquer sacrifício para se vingar. Então a primeira causa para a Segunda Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes. Outra causa é que o período entre guerras foi favorável aos Estados Unidos, mas muitos países da Europa passaram por dificuldades. Se não fossem empréstimos norte-americanos, esses países tinham se afundado. A França
não foi para o fundo do poço porque a França tinha colônias na África e na Ásia. E eram essas colônias que, fornecendo matéria-prima barata e abundante, matéria-prima estratégica, sustentaram a economia francesa. A Inglaterra continuava com um número gigantesco de colônias. Terminou a guerra acabada, mas as colônias sustentavam a velha Inglaterra. A Itália, coitada, tinha pouquíssimas colônias e poucas colônias importantes. A Itália ficou para baixo. A Alemanha não tinha mais colônias. As colônias que a Alemanha tinha foram divididas entre franceses e ingleses. Fez parte do pagamento da guerra. A Alemanha, na verdade, nunca se soergueu bem. A gente viu aqui nos anos 20, a Alemanha sofreu 2 problemas graves. E só se salvou porque foi socorrida por empréstimos norte-americanos. 1923, com a hiperinflação e a tentativa de golpe nazista, o Putsch. E em 1927, 28, o Plano Young. Então, foi dinheiro norte-americano que impediu que a Alemanha afundasse de vez. Mas aí veio a crise de 29. E a crise de 29, usando a expressão chula e grosseira, lascou todo mundo. Aí nem os Estados Unidos escaparam. E depois da crise de 29, o crack da Bolsa de Valores de Nova York, ainda veio, depois da queda, o coice, a Grande Depressão. Ou seja, aquele período de estagnação econômica, mesmo com os preços baixos, ninguém tinha dinheiro para comprar nada. E por que ninguém tinha dinheiro? Porque o desemprego bateu lá em cima, na curva do gráfico cartesiano. O que adianta eu estar com o preço baixo se eu não tenho salário? Se eu estou passando fome? Ou eu vou receber de graça, ou eu não tenho como comprar. Rapaz, se a crise de 29 foi ruim para os Estados Unidos, pense para o resto do mundo que dependia dos Estados Unidos, da economia americana. Foi uma catástrofe. Você está lembrado que a Revolução de 30 no Brasil, que derruba o Washington Luiz, é motivada, entre as outras coisas, por isso. Os norte-americanos, que eram os grandes compradores do café brasileiro, simplesmente não compraram mais café. Não tinha como vender. E o Brasil, que tinha os norte-americanos como seu maior consumidor, foi pro buraco. Não. O Washington Luiz achou que devia proteger os cafeicultores. E quem devia pagar o pato pela baixa exportação eram os brasileiros, o povo comum, e haja imposto. Aí vem a Revolução de 30, aquele negócio todinho, Getúlio Vargas chega ao poder no Brasil. Imagine a situação da Alemanha com a crise de 29, sem o apoio dos Estados Unidos, que estava também acabado economicamente. Então a Alemanha foi para um prato de uma vez. A história do fundo do poço foi bem. Depois do fundo do poço ainda havia um buraco para se chegar. É o caso da Alemanha. A Itália só não sofreu com a crise de 29 porque Mussolini, você aprendeu isso, o fascismo italiano, Mussolini tinha desenvolvido uma série de grandes obras públicas financiadas pelo Banco da Itália e pelos grandes empresários italianos, não é? Que sustentaram a barra a favor do fascismo para evitar revoltas de operários, de trabalhadores e de camponeses. Além disso, Mussolini, inteligentemente, em 1927, tinha criado a primeira lei trabalhista que o mundo ocidental conheceu, a Carta del Lavoro, não é? O Código do Trabalho, né, em português. E aí os trabalhadores tinham direitos mínimos, inclusive o direito a um salário mínimo. Então essa intervenção do Estado na economia foi importante para salvar a Itália, senão a Itália ia no buraco também. Portugal, a Espanha, a América Latina, de uma maneira geral, teve problemas. Mas também foi uma época em que as matérias-primas básicas tiveram uma melhoria de preço.
E assim que a economia norte-americana se recuperou, a América Latina voltou a se equilibrar. E os ditadores da América Latina, em especial México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, souberam interferir na economia, imitar o New Deal de Franklin Delano Roosevelt aqui na América Latina. Nem todos os países se recuperaram, lógico, né? Mas esses maiores que eu falei, México, Argentina, Chile, Uruguai, né, tiveram uma rápida melhora. A Colômbia, a Venezuela, que tinha petróleo, pronto. Então, esses países deram uma arrumada, não ficaram na pior completamente. Tinham começado já a industrialização, né, durante a Primeira Guerra e estavam razoavelmente equilibrados. Sim, do outro lado do mundo, o Japão, está lembrado daquela história da Revolução Meiji? O Japão iniciou um processo de progresso econômico e, ao mesmo tempo, um progresso tecnológico educacional, não é? A Revolução Meiji diz que de 1870 a 1880, nessa primeira década, toda criança japonesa deverá entrar na escola. De 70 a 80, toda criança, todo jovem japonês deverá concluir o ensino médio profissionalizante. De 80 a 90, 70 a 80, 80 a 90. De 90 a 1900, todo jovem adulto, ou seja, o pessoal até 25 anos, no Japão, terá que ter um curso técnico superior. Enquanto isso, as universidades japonesas continuam funcionando. O governo faz com que as universidades japonesas trabalhem em conjunto com as grandes empresas japonesas, como a Nacional, a Mitsubishi. Ou seja, a universidade produz tecnologia que vai ser usada na indústria. A indústria precisa de uma tecnologia nova, pede socorro às universidades. Os cérebros das universidades encontram a solução, as escolas técnicas procuram solução. Resultado: quando o século XX começou, o Japão já era uma potência. E a gente sabe que em 1905 o Japão derrotou o Império Russo na Guerra Russo-Japonesa, não é isso? Houve uma batalha naval, em 40 minutos os navios japoneses acabaram com a esquadra russa, em 1905. E a partir daí o Japão não parou, né? Em 1922, se eu não me engano, um imperador, morre o imperador, como é o nome dele? Me esqueço o nome dele, mas eu sei que o nome do filho dele, que é o que nos interessa, com 18 anos se tornou imperador, Hirohito. E Hirohito, como era muito jovem, não é, tinha uma espécie de preceptor, de orientador, um camarada que influenciava as decisões do imperador. Nessa época, né, o Japão era uma monarquia parlamentarista, mas o soberano tinha muito poder ainda. Quem influenciava o imperador era um almirante chamado Yamamoto, que dizia que, além de ser uma potência tecnológica, o Japão teria que ser uma potência militar, porque o mundo estava em guerra. E aí, lógico, o Japão começa a sua expansão neocolonial ali por junto do seu território. Vai conquistar parte da Coreia, depois a Coreia inteira, e o nordeste da China, a região da Manchúria, que era rica em recursos minerais. Com essas conquistas, o Japão pode desenvolver a sua tecnologia de guerra. Resultado, para você entender melhor esse negócio, não é? Em 1939, só 2 países do mundo tinham porta-aviões. Um era os Estados Unidos, o outro era o Japão. Para você perceber como o Japão era uma potência militar, como ele cresceu, não é?
ao longo dessa Revolução Meiji e principalmente a partir dos anos 20, quando os militares passaram a influenciar, através do almirante Yamamoto, o jovem imperador Hirohito do Japão. Então, o que é que está acontecendo nos anos 30? O mundo começa a perceber que nós vamos ter uma nova guerra. Outra ameaça para a Europa naquela época era a União Soviética. A União Soviética era o único país do mundo que não era capitalista e estava funcionando. Quem governava a União Soviética nos anos 30 era um camarada chamado Joseph Stalin. Está lembrado dessa história, não é? Stalin não era para ser o sucessor de Lenin. Lenin, antes de morrer, na verdade, Lenin sempre declarou que não queria nem Trotsky, nem Stalin na sua sucessão. Mas Lenin morreu, e antes de morrer, né, ele teve uma série de AVCs, e aí ficou difícil ele comandar essa sucessão. O fato é que Stalin termina se tornando o bambambam, o dono da União Soviética. Trotsky é expulso, preso, passa um tempo na Sibéria, depois é exilado, vai-se embora para o México, né, onde termina morrendo assassinado a mando de Stalin em 1940. E Stalin inicia uma série de planos, os chamados planos quinquenais, porque cada plano durava 5 anos. O que eram os planos quinquenais? Era fazer com que a União Soviética se tornasse uma potência industrial e uma potência militar. Primeiro plano quinquenal: a gente precisa investir em energia. Aí o que aconteceu? Todo o país trabalhava para construir hidroelétricas, para construir poços, abrir poços de petróleo, para montar siderúrgicas, refinarias. Ora, esse esforço todo tem um custo. Se eu estou focando só para fazer isso, a pergunta é: e o resto das coisas? Por exemplo, a produção de sapato, de calça, de camisa, de saia, blusa, sutiã, cueca. As fábricas vão produzir uma roupa padrão para toda a sociedade. O mesmo tipo de sapato, o mesmo tipo de bota, o mesmo tipo de camisa, o mesmo tipo de paletó, o mesmo tipo de gravata. Pronto. Como se tudo fosse uma farda. Todo mundo veste a mesma coisa. Não tem luxo. Ah, mas a gente gostaria de ter um som dentro de casa. Não pode produzir isso agora. Você vai ouvir na fábrica, em determinadas horas, para-se a produção. Aí os operários vão para o auditório da fábrica, vão ouvir notícias do rádio, claro, aquelas notícias que o governo quer que você ouça. Não. Fim de semana você vai para o cinema. E o filme que vai passar é aquele filme que o governo permite que você veja. Ou seja, uma lavagem cerebral. Segundo plano quinquenal: a gente precisa de ferrovias cruzando a União Soviética. Pronto, vamos construir trens, vagões, locomotivas, trilhos, tudo que for necessário. Mas só isso. Enquanto isso, o primeiro plano continua. Sim, e quando é que a gente vai ter uma roupinha diferente? Ah, lá no futuro. Agora não. Quando é que a gente vai ter acesso a ter uma radiola para tocar aqueles discos antigos, não é? De vinil. Aliás, nem era vinil, era um material mais duro chamado galalite. Os discos quebravam, né? Aquelas agulhas andando em cima dos discos, tocando. Não, agora não dá. Quando você quiser ouvir um disco, você na fábrica tem uma série de eletrolas ou vitrolas, e aí você pega uma ficha e durante 1 hora você ouve as músicas que você quer ouvir. Na verdade, aquelas que o governo permite que você ouça. Aí depois você sai daquela cabine, porque vem outra pessoa para ouvir. Mas você não vai poder ter isso em casa, porque a gente não vai poder fabricar isso para todo mundo.
Então, durante vários anos, o nível de consumo dos chamados bens duráveis era baixíssimo. Se produzia muito pouco de roupas, sapatos, objetos de higiene, um tipo de sabonete, um tipo de pasta de dente. Pronto, era assim que a União Soviética vivia. É claro que todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha emprego, você tinha acesso a balé, você tinha acesso a circo da melhor qualidade, diversões de nível, mas você não podia duvidar do governo, você não podia ser contra o governo, você não podia reclamar de nada. Era uma ditadura, né? É como você ter cães, pets em casa. Você trata bem, mas o dono do pet é você. É você quem decide o que é que o cão vai ter, né? A que horas ele vai sair, vai passear, né? Onde ele tem que fazer cocô, onde ele tem que mijar. Pronto. É assim a ditadura soviética. É um estado totalitarista também, não tenha dúvida. Só não tem esse nome. Mas é ditadura da pior espécie. Alves, e ninguém reclamava? Claro que reclamaram. 15 milhões de pessoas reclamaram. Foram todas presas e mortas. Não. A conta da ditadura de Stalin, dos números que a gente pode conhecer, 15 milhões de mortos políticos e pessoas que foram assassinadas porque discordavam da ditadura de Stalin. Ora, mesmo sendo essa ditadura, tinha gente que achava que era melhor a ditadura de Stalin do que outra ditadura capitalista. Muitos trabalhadores, muitos operários da Europa sonhavam com o comunismo da União Soviética. E é lógico que os países capitalistas tinham medo que aquelas ideias se espalhassem para o lado de cá, para a Europa Ocidental. Então o mote do anticomunismo sustentou muita ditadura capitalista. Você está lembrado que Hitler disse para a Inglaterra e para a França: olhe, a Alemanha pode ser uma barreira contra o avanço do comunismo na Europa. Mas para a Alemanha ser essa barreira, a Alemanha precisa ter exércitos, precisa ter aeronáutica, precisa ter marinha. E para ter isso, a Alemanha tem que suspender o pagamento de sua dívida. Vocês têm que mudar esses acordos do Tratado de Versalhes. E a França, a Inglaterra, acreditaram nessa história, e Hitler armou a Alemanha. Pronto. Aí o aluno inteligente, quase beirando a genialidade, o aluno do terceiro ano do NAP vai dizer: mas Alves, não foi criada depois da Primeira Guerra Mundial uma organização chamada a Liga das Nações, que deveria impedir uma nova guerra, o rearmamento, o militarismo? De fato, foi criada uma organização chamada Sociedade das Nações ou Liga das Nações. Mas desde que ela foi criada, ela teve problemas. Primeiro, que as grandes potências avisaram logo que não iam obedecer todas as determinações da Liga das Nações. Ou seja, as leis valem para uns, não valem para os mais fortes. Segundo, alguns mais fortes resolveram não participar da Liga das Nações. Por exemplo, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos foi quem bolou a Liga das Nações. Mas o Congresso norte-americano não quis que os Estados Unidos participassem da Liga das Nações. A Rússia queria participar, mas os países capitalistas disseram: não, a Rússia não participa. Está vendo? Então, era uma sociedade, uma reunião, onde os grandes faziam o que queriam e os pequenos não tinham nem voz, nem vez. Resultado, a Liga das Nações, por muitas vezes, tentou, ao menos diplomaticamente na conversa, impedir esse avanço de rearmamento. Mas não era obedecida, não era ouvida. E a Liga das Nações terminou deixando de existir. Antes da Segunda Guerra Mundial começar, a Liga das Nações não passava, né, de um sonho
que não funcionou. Diferente da ONU, que a gente vai ver, né, teve melhores resultados. Está vendo como o mundo está se preparando para uma guerra? Outra coisa também é que o avanço neocolonialista não parou. Eu disse a vocês que o Japão, nos anos 30, ataca a Coreia e a China. E fica por isso mesmo. Invadiu, tomou conta. Agora vem aqui reclamar. Venha tentar tomar de mim para ver o que acontece. Pronto. A Itália então se achou no direito de dominar a Etiópia, porque a Itália tinha tentado no século XIX dominar a Etiópia, mas fracassou. Os etíopes derrotaram o exército italiano em 1898. Agora, com um exército forte, Mussolini ataca a Etiópia e conquista a Etiópia. O imperador da Etiópia, né, na época um jovem, Haile Selassie, foge, se exila na Inglaterra. E muitos da nobreza etíope e gente que não queria o domínio italiano fugiu também. Tem uma foto aí, não é, na segunda página desse capítulo, mostrando, não é, o imperialismo italiano, falando sobre o imperialismo italiano e a conquista da Etiópia. Na página seguinte vem a escalada nazista. Vou mostrar para vocês, né? Aqui, opa, aí para não cair o meu resumo aqui. A escalada nazista, tá vendo? E aí fala-se da Guerra Civil Espanhola, né? A desgraça, né, que foi a Guerra Civil Espanhola. Sobre ela nós vamos falar já. Tenha calma, né? Então, o que é que vai acontecer? É que a Alemanha começa a se fortalecer militarmente e começa a fazer acordos com países que tenham mais ou menos as mesmas ideias. A Itália é um deles, né? Benito Mussolini e Hitler se visitam e firmam um acordo militar, né? O eixo Roma-Berlim. O que significa isso? Que se a Itália entrar numa guerra, a Alemanha vai ajudá-la. Se a Alemanha entrar numa guerra, a Itália vai ajudar a Alemanha. E a Itália e a Alemanha juntas podem interferir em guerras de terceiros para defender seus interesses ou ampliar seus territórios. A França e a Inglaterra viram esse acordo. Era ali, naquele momento, não foi para isso que a gente liberou a Alemanha dos seus pagamentos da dívida externa. Não foi isso. Vamos parar, acaba esse acordo agorinha. Não pode ser desse jeito. Não. A Inglaterra e a França ficaram caladas. Não. Eles estão se juntando porque eles vão lutar contra os comunistas, né? Vai haver uma guerra da Alemanha e da Itália contra a União Soviética. E nós vamos ajudar a Alemanha e a Itália. Pronto. A ideia é sempre, o perigo é o anticomunismo. O perigo são os comunistas. Quando o perigo era o fascismo, o perigo era o nazismo, o perigo era a ditadura. Isso? Muito bem. Vai haver essa guerra na Espanha, a chamada Guerra Civil Espanhola, quando a Espanha vai se transformar numa ditadura. É sobre isso que a gente vai falar, mas não agora, numa outra aula, tá bom? Até lá então.